Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos estudar conjunções. Conjunção é assunto grande, então tem 3 partes de conjunção. Então na parte 1, a gente vai estudar as conjunções de coordenação, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que ver é definição, tá? Conjunção serve para ligar orações. Pronto, conjunção serve para isso. Às vezes, quando alguns termos são simples, mas são equivalentes, também a gente usa conjunções. Por exemplo, João e Maria saíram. João é núcleo do sujeito, Maria é núcleo do sujeito. Então, como são 2 termos iguais, são 2 termos equivalentes, né, de mesma função sintática, a gente também pode usar conjunção. Mas são conjunções específicas, né? A conjunção e, a conjunção ou e a conjunção nem. Essas 3 conjunções ligam termos simples, tá? Um núcleo do sujeito com outro núcleo do sujeito, um núcleo do objeto com outro núcleo do objeto. Fora isso, as conjunções, como coloquei aqui para vocês, ligam orações independentes quanto à estrutura sintática e termos semelhantes da mesma oração, que foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Então é importante, antes da gente estudar as conjunções, entender assim rapidamente o que é essa divisão de estrutura, de subordinação e de coordenação, tá? Quando a gente fala então de coordenação, a gente não está falando de sentido completo, né? Muitas vezes a gente sai da escola com essa coisa na cabeça. A oração coordenada não precisa da outra para existir, a subordinada precisa. E aí parece assim que são 2 orações nas coordenadas, 2 orações que não tem nada a ver uma com a outra, porque se elas são semanticamente independentes, então eu posso dizer, eu comprei uma bicicleta, mas o meu chapéu é preto. Então, as orações, elas precisam ter uma unidade semântica, isso aí é óbvio. Então, elas não têm independência, as orações coordenadas, elas são independentes do ponto de vista sintático, ou seja, cada uma das orações tem o seu sujeito, o seu verbo, o seu complemento. E aí vai se ligar em sentido a uma outra oração que também vai ter o seu verbo, que vai ter o seu sujeito, que vai ter o seu complemento. Então, as orações coordenadas são orações que são completas, sintaticamente falando, e se relacionam apenas pelo sentido. Então, elas são semanticamente dependentes, porque a gente não fala 2 orações seguidas, uma dizendo uma coisa, a outra dizendo outra coisa que não tenha nada a ver. Então, existe uma relação de dependência de sentido, ou seja, semântica, mas sintaticamente não. Ou seja, a segunda oração não exerce nenhuma função sintática dentro da primeira oração. A segunda oração não é a adjunta adverbial da primeira, não é o sujeito da primeira, não é o adjunto adnominal da primeira, não é o objeto da primeira, nada disso. Por isso é que elas são chamadas de coordenadas. Elas são as 2 iguais, uma está coordenada à outra porque elas são equivalentes, tá? Numa relação de subordinação, uma oração é a principal e a outra está subordinada àquela principal, né? Então, numa relação de coordenação, todos os membros são iguais. Numa relação de subordinação, um é principal e os outros são subordinados, tá? Então, na coordenação, as orações são independentes do ponto de vista sintático. Na subordinação, as orações se relacionam umas com as outras, porque a oração subordinada exerce uma função sintática dentro da oração principal, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar de conjunções coordenativas, ou seja, nós vamos falar do período composto por coordenação apenas. Procurem depois a outra aula de conjunções subordinativas, a parte 2, tá? Então, olhem só, eu tenho uma oração aqui, sujeito, verbo, complemento. Então, aqui, ó, sujeito, verbo, complemento. E esse sujeito, verbo, complemento vai se ligar a outro sujeito, verbo, complemento por meio de uma conjunção, tá?
Então, essa oração aqui, ela está inteira, ó, sujeito, verbo, complemento. E vai se juntar com essa outra oração que também está inteira. Então, essa oração não é parte dessa. Ela é uma outra oração. E o que vai relacionar o sentido de uma oração com a outra, na maior parte das vezes, é exatamente a conjunção. Então, o sentido da conjunção vai determinar o sentido da oração. Reparem só isso aqui. As orações aditivas. As orações aditivas, as conjunções aditivas, começam orações coordenadas que acrescentam, por isso aditivas, acrescentam uma ação à oração anterior. Na maior parte das vezes, essa ação que é acrescentada é uma ação que dá, vamos dizer assim, a gente tem em conta uma ideia de sequência. Quando a gente vai fazer uma narração, a gente vai dizer, primeiro fulano fez isso, depois fez aquilo outro, depois acabou fazendo aquilo mais. Então, essa ideia de sequência de ações, que aparece bastante no texto narrativo, vamos dizer assim, o uso, o emprego das conjunções aditivas. Você disse uma coisa e você adiciona outra, sem relacionar com mais nada, não acrescenta sentido algum. Então, por exemplo, nessa frase, Maria acordou cedo e foi trabalhar. Né? Reparem que a gente tem uma sequência. É claro que não é uma sequência inteira, ela não acordou cedo e com a mesma roupa que estava foi trabalhar. Existem uma série de ações sequenciais que poderiam estar escritas. Maria acordou cedo, foi tomar café, depois tomou um banho, escovou os dentes, trocou de roupa e foi trabalhar. Né? De qualquer maneira, nós temos uma ideia de adição, nós temos uma ideia de sequência. O E aqui vai ser a conjunção que vai trazer essa ideia da sequência. Tá? Mas existem outras. A conjunção E é a conjunção, vamos dizer assim, que mais vai trazer o sentido denotativo. Reparem que aqui existe apenas a descrição. Ela acordou cedo e foi trabalhar. Não existe um outro sentido além do de adição. Mas reparem que se eu digo assim, olha, Maria não só acordou cedo, como foi trabalhar. Olha a surpresa que esse enunciado traz. Não é mais uma questão de ela ir acordar cedo e ir trabalhar só, de maneira objetiva, denotativa. Não. Maria não só acordou cedo, quer dizer, gente, olha só que coisa excepcional que aconteceu. Ela não só acordou cedo, como ela ainda foi trabalhar. E essa ideia, então, da excepcionalidade, essa ideia da surpresa causada pelas atitudes, no caso aqui da Maria, é dada não pela conjunção E, mas por essa locução conjuntiva, não só e como. Ó, o não só e o como. Tá? Então, ao trocar a conjunção E pela locução não só como, que é essa daqui, ó. Não só mais, não só senão, não só como, tá? Não só também, não só mais ainda, tá? Essas locuções, elas acrescentam um valor, que pode ser de admiração, pode ser surpresa, pode ser uma ironia, pode ser um sarcasmo, né? Olha só, Maria nem acordou cedo, nem foi trabalhar. Então, existe também uma ideia de adição, de ela não fazer uma coisa e não fazer outra. Mas além da ideia de adição, existe uma ideia de negação, já que ela não fez coisas. E aí a ideia de negação é dada por essa conjunção nem, que vai juntar com essa conjunção nem aqui. Então, reparem, a única conjunção aditiva que é objetiva, que é precisa, que é científica, é o E. As outras, ou as locuções conjuntivas aditivas, ou a locução aditiva de negação, elas trazem um outro sentido para a frase. Tá? Então, por exemplo, se for uma questão de certo e errado, se você precisar dizer
que a substituição do e pelo não só como promoveu diferença sintática. Bom, sintaticamente não. As orações continuam coordenadas, continuam independentes. O problema não é sintático. Oração coordenada não traz problemas sintáticos. Agora, a substituição da conjunção e pela locução conjuntiva não só como promove no período alterações semânticas. Promove, tá certo. Por quê? Porque ela acrescenta a ideia de adição, uma ideia de exclamação, uma ideia de surpresa ou de sarcasmo, enfim, tá? Então é diferente. O e, o não só como e o nem são conjunções que são diferentes na aplicação. Mas qual é o sentido delas? O sentido é a adição. O sentido básico é a adição. Aí se é só adição, como é o e, ou se é adição com surpresa, como é o não só como, ou se é adição com negação, como é o nem, aí vocês vão ter que ver no contexto, né? Mas todas elas são orações coordenadas, as que começam com as conjunções, né? São orações coordenadas aditivas, porque elas são orações que se relacionam por adição primeiramente. Depois é que vão ter um outro sentido, tá bom? Vamos seguindo então. Agora a gente tem as adversativas. As adversativas vão trazer pra gente uma ideia de oposição, tá? Adversário é o opositor. Tem uma palavra feia, mas que é correta, que algumas pessoas dizem assim, a ideia, as orações adversativas trazem ideia de adversidade. Não trazem, não. O que é adversidade? Adversidade são dificuldades. Você encontra adversidades no caminho, você encontra dificuldades no caminho. Então, as orações adversativas não são orações que apresentam dificuldades no caminho, não são. As orações adversativas são aquelas que apresentam sentido de adversão. Adversão, não é adversidade. Adversão é a mesma coisa que oposição. Então, não existe dificuldade entre estar chovendo e você ir à praia. Existe uma oposição entre você querer ir à praia e ficar chovendo o tempo inteiro, tá? Então, cuidado com esse vocabulário, hein? Então, as orações adversativas trazem o sentido de oposição, de adversão. Quais são elas? O mais, o porém, o todavia, o entretanto, contudo, no entanto. Tem a porção delas, né? Uma porção. Para no texto você não ficar repetindo sempre o porém, né? Tem uma porção que você pode variar. Então, ó. Maria acordou cedo, mas não foi trabalhar. Repare que existe uma quebra de expectativa, existe uma oposição. Se ela acordou cedo, o que a gente espera? Que ela vá trabalhar. Né? Mas aí ela acordou cedo e não foi trabalhar. Então existe uma ideia de oposição. Por que será que ela acordou cedo? Né? O que será que ela vai fazer? Por que será que ela acordou cedo? Então, a ideia do mais, a ideia que o mais traz aqui... é uma ideia de oposição, tá? Agora, o lugar do mais é sempre aí. Não tem como a gente tirar o mais daí. Então, o mais vai ficar sempre no meio das duas orações. Ou melhor, ela vai ser a primeira palavra da oração coordenada, a conjunção mais, tá? Ela não vai poder sair daí. Então, eu vou ter a primeira oração... vou ter a segunda oração e o mais vai ficar aí. Ele não sai. Agora, as outras conjunções, o porém, o todavia, o entretanto, todas essas conjunções são móveis. Elas não precisam vir como a primeira palavra da oração. Elas podem estar deslocadas dentro da segunda oração. Agora, para deslocar essas conjunções,
elas precisam vir entre vírgulas. As vírgulas abrem espaço na oração para os termos entrarem. Então, se eu quiser pegar o porém, e aí vou aproveitar o risquinho lá para fazer aqui o meu círculo, né? Então, aquele porém, eu quero trocar o porém de lugar. Não quero botar o porém na frente, quero botar o porém lá atrás. O que eu vou ter que fazer? Separar com a vírgula, né? Troquei a conjunção de lugar, eu separo com a vírgula. E aí, o que eu vou fazer com a vírgula que separa as duas orações? Vou transformar em ponto e vírgula. Então, essa pontuação aqui, ó, é fundamental. Quando eu coloco a conjunção no lugar dela, a vírgula separa as duas orações. Quando eu troco a conjunção de lugar, eu tenho que trocar a pontuação para ponto e vírgula. Isso, gente, é sempre. Olha, outro sempre, né? Tem uma porção de sempre em português. Então, olha aí, sempre. Troquei a conjunção de lugar, o que vai separar as duas orações é o ponto e vírgula, tá? Mas lembrando, o mais não troca de lugar, tá? As alternativas agora. As alternativas vêm com a conjunção, com as conjunções ou, e aí uma conjunção só, né? O ou então, ou, ora, quer, já, seja, né? Então, a única conjunção que vem sozinha é o ou. Todas as outras vêm na dupla, tá? Todos os outros exemplos vêm como conjunção, como locução conjuntiva. Vem com duas. E aí fica uma em cada oração. Então, ó, ou você casa ou compra uma bicicleta. Então, você vai escolher. Existe a ideia aí da escolha. Então, essa primeira oração é uma oração coordenada que tem conjunção, que é sindética. O outro nome da conjunção é síndeto. É um sinônimo de conjunção, síndeto. Então, quando a gente diz que uma oração coordenada é sindética, é porque ela tem conjunção. Por exemplo, essa oração aqui, Maria acordou cedo, começa por conjunção? Não. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Essa daqui tem conjunção? Tem, é o porém. Então, é uma oração coordenada sindética, tá? Então, aqui, ou você casa ou você compra uma bicicleta, as duas orações são orações coordenadas sindéticas. As duas têm conjunção. E qual é o sentido que relaciona as duas? O sentido de alternativa. A pessoa vai escolher. Ela vai ter duas alternativas, vai escolher uma. E aí, por isso, é que a segunda oração, que é essa daqui, vai ter o sentido alternativo. Porque ela é que vai ser a alternativa em relação à primeira. Tá? Embora as duas sejam sindéticas, a segunda é que é a alternativa. Repara que eu posso falar assim, vou te dar duas escolhas. Ou você casa, e aí, se eu não colocar uma segunda escolha, você não tem escolha, tem? Não. Então, a alternativa só se realiza no segundo termo. Por isso é que o segundo termo é que vem com a classificação. Oração coordenada alternativa. E a primeira não, tá? Ora conta piadas, ora resmunga. Repara que agora eu não tenho alternativa. O nome é o mesmo. A gramática dá o mesmo nome. Conjunções alternativas. Para duas coisas diferentes. Porque reparem, ou você casa ou compra uma bicicleta, não é uma ideia de alternância, né? Você não vai, uma hora você vai casar, uma hora vai comprar bicicleta, outra hora vai casar de novo, outra hora vai comprar bicicleta outra vez. Não é assim. É uma escolha que você vai fazer entre um termo e outro termo. Já nesse outro caso aqui, ora você conta piadas, né? Vamos dividir aqui, ó. Ora você conta piadas, ora resmunga, eu estou separando uma ideia de ocorrência de ações. Repare,
Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. Depois ele volta a fazer a primeira para depois voltar a fazer a segunda. Então, na segunda frase, eu tenho a ideia de alternância de ações. Na primeira frase, eu tenho a ideia de alternativa entre as ações. Mas, sendo alternativa ou sendo alternância, os dois sentidos a gramática juntou nessas conjunções alternativas, tá? Então, mesmo que a gente tenha a ideia da alternância, a gente coloca lá na conta das alternativas. Tá legal? Bom, o que mais a gente tem aqui? As conclusivas. As orações conclusivas são orações também associadas à oralidade, porque a pessoa está fazendo um raciocínio, aí ela diz uma coisa e aí ela conclui a outra coisa, né? Fulano está trabalhando muito, então ele deve ter um dinheirinho guardado, porque deve ganhar bastante. Quer dizer, você vai deduzindo, você vai fazendo, né, especulações. Essa é a natureza da coordenação. A coordenação, o período composto por coordenação, está muito associado à ideia de fala, do dia a dia, do cotidiano, né? Então, a conclusão se dá assim, ó, o candidato estudou muito, logo passou no concurso, né? Quer dizer, a pessoa afirma uma coisa, chega à conclusão e aí diz qual é. Quais são as conjunções? O logo, portanto, então, o por isso, né? O pois, o por conseguinte, etc. Lembra quando eu falei que o mais não saía daquele lugar? O mais sempre vai começar a segunda oração? Pois é, o logo também. Em termos de estrutura, as adversativas e as conclusivas são muito semelhantes, como estrutura, claro, não é como sentido, como estrutura. Reparem que aqui a gente tem, ó, o candidato estudou muito, primeira oração. O logo está começando a segunda oração, ó, né? Está começando a segunda oração. E ele não pode sair daí. Eu não posso fazer, o candidato estudou muito, passou logo no concurso, ok? O logo deixa de ser conjunção para ser advérbio de tempo. Passou logo, passou rapidamente, passou de primeira no concurso, pode ser até advérbio de modo, né? Então, o logo, para ser conjunção, tem que estar aí nesse lugar, grudado nesse lugar, tá? Mas eu posso, assim como nas adversativas, trocar as outras conjunções de lugar. Posso. Mas se eu trocar a conjunção de lugar, eu tenho duas coisas para fazer. Primeira delas, separar a conjunção por vírgulas, ou se for a última coisa, por vírgula. E segunda coisa, eu tenho que separar as duas orações com ponto e vírgula. Então, para eu pegar o pois e colocar aqui no finalzinho, eu tenho que colocar a vírgula separando o pois e tenho que colocar o ponto e vírgula. Tá? Então, o candidato estudou muito, passou no concurso, pois, passou no concurso, portanto, passou no concurso por conseguinte. Pronto. Posso colocar no final? Posso. Tirando logo, posso colocar todas as conjunções conclusivas no final. Eu só não posso me esquecer de botar a vírgula lá e colocar o ponto e vírgula no meio das duas orações, entre as duas orações. Tá? Finalmente, a gente tem as explicativas, porque são 5 sentidos que podem associar as orações coordenadas. Então, as orações coordenadas se ligam pelos sentidos de adição, de oposição, de alternativa ou de alternância, de conclusão e de explicação. Tá? São esses 5 sentidos só. Para cada sentido, a gente tem um grupo de conjunções, que é o que eu estou mostrando aí para vocês. As explicativas, elas têm as mesmas conjunções que as subordinadas causais. É igualzinho. Então, que, porque, pois, porquanto, já que, etc. E aí a gente vai precisar estabelecer uma diferença entre o que é a coordenada explicativa, que começa pelo porquê, e entre a subordinada causal, que também começa pelo porquê, né?
E aí eu já coloquei aqui uma colinha para vocês. As explicativas aparecem depois de oração que indica a ordem, pedido, desejo ou que expressa dedução, tá? Então, as explicativas são as explicativas da fala. Alguém falou alguma coisa, aí o outro perguntou, não entendi, por que você está dizendo isso? E aí ele explica por que ele disse aquilo, tá? A lógica das coordenadas explicativas é a explicação, por isso são explicativas, é a explicação da fala. Por que a pessoa disse alguma coisa, tá? Então, olha, não corra, menino, que você vai cair. Então, a pessoa primeiro falou, não corra, menino. E aí depois resolveu explicar por que deu a ordem, né? Você pode cair. Então, não existe aqui relação de causa e consequência, repararam? O fato de você dizer que você vai cair não é a causa do menino correr ou deixar de correr. Na verdade, o que existe aqui é a pessoa perceber que a criança vai cair, é a motivação para que ela chame a atenção do menino. Então, a história da explicação, a diferença entre a explicação e a causa, é que a causa gera uma consequência. Aqui não existe causa e consequência. O menino, a gente não sabe se o menino vai correr, vai continuar correndo, se ele vai cair, se ele não vai cair, se ele nem prestou atenção, a gente não sabe nada. Então, existe aqui uma diferença, vamos dizer assim, em relação à oralidade, que é a marca das orações coordenadas, tá? Mas lembrem que essa ideia do imperativo ajuda muito a que nós reconheçamos as orações coordenadas. Então, coloquei para vocês uns exemplos para vocês fazerem essa distinção, né? Então, olha, as coordenadas explicativas e as subordinativas causais. As conjunções são as mesmas. Olha aqui, olha. Porque e por quê. Né? As duas conjunções são idênticas. Por quê? A primeira oração também eu coloquei idêntico, ó. Choveu e aqui choveu. Tá? Coloquei as primeiras orações também idênticas. Então, onde é que está o problema dessas orações? Na segunda, no que vem a seguir. Então, reparem o primeiro. Choveu porque estava muito calor. Eu rapidamente faço essa associação na minha cabeça, né? Estava muito calor, evaporou, condensou, choveu, pronto. Existe uma relação de causa e consequência entre estar muito calor e chover. Essa relação de causa e consequência permite, então, que a gente classifique o período como composto por subordinação. E aí, se o período é composto por subordinação, eu tenho a consequência como oração principal e a causa como oração subordinada adverbial causal. Tá? Agora, olhem só a segunda. Choveu porque o chão está molhado. Eu posso ler igual? Posso pensar na relação fácil que eu fiz lá de causa e consequência? Choveu porque estava muito calor. Pronto, fácil. Choveu porque o chão está molhado. Muito fácil. Não posso. Por quê? Porque eu não posso afirmar que o chão está molhado, quer dizer, que fazer chover tem a ver com o chão estar molhado. Porque se fosse assim, a gente pegava um balde, jogava lá no sertão e ia chover na hora. Não é assim. Então é porque a entonação da frase está errada. Precisa de um contexto para a gente entender qual é a entonação correta dessa frase. Já repararam que começa a complicar, né? Então a relação de causa e consequência é uma relação muito óbvia. Uma ação causa, gera uma outra ação, né? Então ali choveu e estava muito calor. Em outros momentos você pode dizer assim: como eu estudei muito, eu passei rápido no concurso. Quer dizer, você passou rápido no concurso porque estudou muito. Isso é causa e consequência, tá? Agora olhem isso daqui. O chão estar molhado não pode ser a causa de chover. Então eu tenho que interpretar como
Alguém falou alguma coisa e depois explicou a sua fala. Por que disse aquilo? Vamos imaginar um contexto. O cidadão está trabalhando o dia inteiro, fechado numa sala, enfim, naquelas empresas que tem uma porção de divisórias e ninguém vê as janelas sequer, né? Você está trabalhando lá o dia inteiro, não sabe nem o que está acontecendo na rua. Aí você sai para almoçar. Aí sai para almoçar, chega na rua e choveu. Aí o outro pergunta lá atrás, como é que você sabe? Ah, porque o chão está molhado. Reparem que agora faz sentido. Choveu, porque o chão está molhado. Agora faz sentido. Porque aqui a gente vê uma ideia de fala, a pessoa falou, choveu, e depois explicou para o outro por que disse que tinha chovido, por que ele achou que tinha chovido. Não é uma ação que gera uma consequência, não é uma causa que gera uma consequência. É uma fala que vai ser explicada, né, de por que aconteceu. Então, a gente pode pensar até na ideia da dedução. Você às vezes está falando sozinho, ih, choveu. É porque o chão está molhado, deve ter chovido. Né? Então, as deduções que a gente faz também estão no nível da coordenada explicativa. E aquela pessoa lá não deve gostar muito de gordura não, porque pediu lá um atumzinho básico. Né? Então, todas as deduções que a gente faz estão nesse campo aqui da coordenação. Né? Se eu digo assim, o chão está molhado porque choveu, aí eu volto para causa e consequência. O chão está molhado. Por quê? Porque choveu. Pronto, não há dúvida. Agora, se eu faço o invertido, choveu. Por quê? Ah, porque eu acho que choveu porque o chão está molhado. Aí não é de fato, não existe um fato. Existe uma suposição. E isso é coordenado. O fato é subordinado. A suposição é coordenada. Tá? Essa é a diferença entre a subordinativa causal e a coordenada explicativa. Reparem aqui o item 3. Os vizinhos já foram dormir, já que as luzes estão apagadas. Ora, eu posso ter certeza que eles foram dormir? Nessa oração, nessa frase aqui, os vizinhos já foram dormir, já que as luzes estão apagadas. Eu posso ter certeza? É causa e consequência? Não. Causa e consequência seria o vizinho foi dormir de forma que apagou a luz. Ou então, como eles iam dormir, apagaram a luz. Um fato gera o outro fato. Aqui não tem fato. Aqui tem suposição. Os vizinhos já foram dormir, porque já que apagaram as luzes, já que as luzes estão apagadas, vai ver que eles estão dormindo. Eles podem ter saído para uma festa, né? Eles podem estar, sei lá, fazendo outras coisas bem interessantes na casa, brincando, se escondendo, sei lá, né? Mas a pessoa deduz que eles foram dormir porque viram as luzes apagadas. Então, repararam? Não é fato, não é causa e consequência, é uma suposição. Então, esse já que aqui é subordinado? Não, ele é coordenado, tá? Porque não existe não existe causa e consequência. Se eu fizesse causa e consequência, eu faria diferente. Os vizinhos apagaram a luz porque foram dormir. Aí eu tenho fato. Essa outra aqui, ó. Apague a luz que eu quero dormir. Já tem fato aqui? Não. Existe uma ordem e uma justificativa para a ordem. Não existe um fato. A pessoa pode dizer aqui, eu vou apagar coisa nenhuma, apaga você. Né? Não tem fato ainda nenhum aqui. O que existe é uma fala, apague a luz, que está no imperativo, e uma explicação dessa fala, eu quero dormir. Tá? E por causa disso, esse que aqui vai ser também coordenado. Tá? Então, se existe o fato que vai gerar, a causa que vai gerar a consequência, ou seja, um fato acontecido, nós temos subordinação. Oração subordinada adverbial
causal. E aí a conjunção é uma conjunção subordinativa causal. Agora, se a relação entre as orações é uma relação de fala e explicação de fala, não existe a ideia ainda do fato, e sim, tudo está no nível da suposição, aí eu tenho orações coordenadas e as conjunções são coordenadas explicativas. Tá bom? A outra coisa que eu queria trazer para vocês, polissemia das conjunções. A polissemia é um troço importantíssimo. Por quê? Porque significa que as conjunções podem ter vários significados. Quando a gente tem, por exemplo, um E, eu já acabei de falar para vocês que o E é eminentemente aditivo, né? O E é uma conjunção aditiva, mas as pessoas acabam usando o E para uma porção de outras, porque é uma conjunção muito fácil, o E pequenininha, né? Então, a gente acaba usando o E para uma porção de outras coisas. E aí o E pode assumir uma série de outros sentidos que não apenas o sentido da adição. Por exemplo, aqui, olha, tanto tenho aprendido e não sei nada. Esse E é uma adição? Está fazendo uma narração? Está trazendo uma sequência de ações? Não. Esse E tem um sentido adversativo, tem um sentido de mais. Tanto tenho aprendido, mas não sei nada. Então, esse E tem um sentido de mais. Essa oração aqui vai ser uma oração coordenada adversativa. Essa conjunção E aqui, que começa essa oração, é uma conjunção coordenada adversativa. Ela não é aditiva, não. Olha a segunda. Viajo amanhã e venho despedir-me. Ora, você viaja amanhã e na sequência você vem despedir-se? Não, não existe a sequência, né? Primeiro você tem o futuro, depois você tem o presente. Então, nessa sequência aqui, esse E vai ser entendido como uma conclusão. Viajo amanhã, por isso, portanto, venho despedir-me. Como é que eu vou chamar então esse E? É uma conjunção coordenativa conclusiva. Ah, tem o sentido do por isso, do portanto. Na terceira, e chora, e ri, chora. Ih, coitado, ele tá doido, ele não sabe o que ele faz. Num contexto desses, esses eis estão se relacionando com a ideia de alternância de ações, não é? E chora e ri. Depois a gente tem o e ri e chora, né? São relações de alternância, estão alternando ações. Então, esse e aqui tem sentido de ora. Ora ele chora, ora ele ri, ou seja, o E tem sentido alternativo. São conjunções coordenativas alternativas. E a última aqui, olha, era bela, mas principalmente era delicada. Eu posso dizer que esse mais aqui tem sentido de oposição? Eu posso dizer que bela e delicada são duas qualidades em oposição? Não, não são. O bela aqui tem o mesmo sentido, quer dizer, o mesmo sentido, a ideia da qualificação, né? Então, os dois adjetivos qualificam a mesma pessoa. Então, existe a ideia aqui da soma, ó, o aditivo. Então, o mais aqui, na verdade, equivale ao E. Era bela e rara. Rara não, delicada. Era bela e, principalmente, delicada. Então, a gente tem que ter muito cuidado para perceber o sentido dessas conjunções no contexto, dentro do texto. Não sair decorando, E é aditivo, mais é adversativo. Na maior parte das vezes é mesmo, mas os concursos vão trabalhar sempre com a exceção. Então, o E pode ser aditivo, mas ele pode ser adversativo, conclusivo, alternativo. Eu não posso decorar que ele é só aditivo. Eu tenho que decorar os outros, né? E o mais também. O mais não é só adversativo, ele pode ser aditivo. Tá bom? Então, procurem a parte 2 para a gente trabalhar com as subordinativas. Tchau, tchau. Até já.